Olá pessoal, em meio ao carnaval estamos aqui com o Correio do Guerra, conversando, interagindo com você a partir de agora aqui no Nesf. Começando com a colocação do Hinaldo Marinho, ele diz: estava com saudades do Parazão, acompanho e torço pelo futebol do Pará, mas torço mesmo é pelo Leão da belíssima Belém. O futebol paraense tem que reconquistar seu lugar de destaque no cenário futebolístico nacional. Quando os três grandes da capital, Remo, Papão e Tuna, mediam forças de igual para igual contra os grandes times do eixo Rio-São Paulo e sul do país. Vamos voltar àqueles tempos de glamour do futebol paraense. Forte abraço aqui do Recife. Nós também estávamos com saudades. Um abraço para você, Hinaldo. Obrigado pelo carinho aí direto da Veneza brasileira. E a gente ficou nessa expectativa, mas pelo visto tudo foi superado. Realmente agora já temos todas as equipes participantes, a bola rolando normalmente, 3 rodadas, só não absolutamente fechadas porque tem um jogo atrasado entre Paysandu e Bragantino, mas agora imagina-se que o campeonato vai ganhar corpo sem dúvida alguma após o carnaval. O presidente da federação já voltou, esteve representando, fazendo o network lá como presidente da delegação do Brasil, a delegação Sub-20. O Brasil foi o campeão do Sul-Americano Sub-20. Então agora foco completo, total no futebol paraense para a gente seguir adiante a nossa expectativa. Odete Ruivo diz: o que aconteceu com o nosso Parazão, caramba? Odete, o que aconteceu já ficou para trás. O que a gente acredita mesmo é agora numa recuperação plena, num futebol melhor jogado, mais qualificado. Ainda estamos devendo isso. Aliás, para destacar, nesse campeonato paraense, com 3 rodadas quase que completas, digamos assim, nós tivemos 40 gols e alguns gols muito bonitos, hein? Só para destacar, se não é um campeonato extraordinário tecnicamente, é um campeonato que tem sido emocionante nesse início e com belos gols. O gol do Bruno Alves, do Paysandu, por exemplo, contra o Tapajós. No jogo incrível, né? Eu poderia destacar assim, entre Bragantino e Tuna, no 3-3, na última rodada, nós tivemos gols espetaculares. Tivemos um gol sensacional do Leilton Taperaçu, da equipe do Tubarão, belíssimo gol do Leilton, e o golaço também do Kennedy Balotelli, que aliás é o artilheiro do campeonato. Então temos vivido algumas emoções, apesar de faltar talvez uma técnica mais apurada. Mas essa entrega precisa ser, sem dúvida, uma entrega de melhor qualidade para o nosso torcedor. O Gustavo, ele pergunta, na verdade ele afirma aqui, né? FBF tem que se organizar, é inadmissível um campeonato centenário acontecer um tipo de situação como essa, ou esse tipo de situação. É verdade, temos vivido algumas situações que não cabem mais, né? E agora a federação precisa entregar uma ferramenta para os clubes e para o seu próprio controle que ela seja eficaz, que não permita mais que tenhamos tantas situações aí de justiça desportiva criadas por absolutamente falta de controle das equipes, que não tem isso com muita clareza na sua documentação, mas a federação pode sim entregar ferramentas capazes de saber se um jogador pode ou não atuar uma partida. Isso já existe, isso é feito de forma virtual, via internet, hoje todo mundo tem em tempo real, e as competições da CBF, as competições geridas pela CBF apresentam isso e facilita sem dúvida a vida de todos, e mais do que isso, né, dá aquela chancela oficial a todos os jogadores para que eles tenham condições de jogar. Só vai jogar quem efetivamente tiver condições. O Francisco de Assis Dias dos Santos pergunta: quando vai ser o repá? A federação só liberou a tabela detalhada das 5 primeiras rodadas dessa fase classificatória. Faltam as últimas 3. O repá estava previamente marcado para o dia 19 de março, mas a tendência, é só uma tendência, é que ele seja jogado no dia 26 de março.
não há uma confirmação. Até porque tem datas conflitantes aí. A Copa Verde já começou, a Copa do Brasil está chegando para os nossos clubes e, por exemplo, as semifinais da Copa Verde, elas estão marcadas para os dias 26 de março e 29 de março. E aí? Então, tudo isso precisa ser ajustado, alinhado entre Federação e Confederação Brasileira de Futebol. O Carlos Avis diz: eu acho uma vergonha para o nosso futebol essa situação, ainda falando desse atraso, de problemas de justiça do Campeonato Paraense. Mas quando a bola rolar, e já rolou, o campeonato vai ficar no mesmo, diz ele, Leão Azul campeão. Obviamente ele é torcedor do Clube do Remo, o Remo detém a liderança, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. O Cametá é o segundo colocado com 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E o Paysandu é o terceiro, mas é bom lembrar, o Paysandu também tem 100% de aproveitamento. Tem 2 jogos e 2 vitórias, porque tem o jogo atrasado contra o Bragantino, que será realizado no próximo dia 28 de fevereiro. Portanto, é um detalhe importante. Paysandu e Bragantino têm apenas 2 jogos, enquanto as outras 10 equipes já jogaram 3 vezes neste Parazão. O Djalma Costa: o problema do Paysandu esse ano, na opinião dele, foi o quadro eleitoral. As eleições atrapalharam o Paysandu. Isso atrasou muito as contratações. Quando começou a contratar, já não havia muitas opções. Então, foi obrigado a partir para os estrangeiros. Esse é, inclusive, o discurso do técnico Márcio Fernandes. E faz sentido, porque o Paysandu teve que disputar a Copa Verde até novembro, a reta final do mês de novembro, conquistou o título, mas o mercado já estava aquecido e o Paysandu não tinha como contratar. Então ficou em compasso de espera. Quando chegou em alguns jogadores, os jogadores já tinham se apalavrado com outros clubes, então criou algumas alternativas, mas de qualquer maneira tem, em tese, tempo para buscar contratações pontuais para a Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, Paraense e Copa Verde, no caso do Paysandu, a bola já está rolando. Para a Copa do Brasil, o Paysandu, como só vai jogar no mês de abril, é provável que ele já tenha alguns nomes como reforços, inclusive para o Campeonato Brasileiro. As contratações virão, sem dúvida, para encorpar o elenco para a principal competição, tanto do Paysandu quanto do Remo, que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Victor Bebezão diz o seguinte: sem brilhar, Remo e Paysandu estão se destacando no Paraense. Acho que pode-se vir bons frutos esse ano. Acredito que os dois vão para o quadrangular. Imagino que ele se refira ao quadrangular decisivo da Série C, aos 2 quadrangulares. Tomara. O que a gente tem falado, tem destacado, é que Remo e Paysandu têm, sem dúvida, resultados importantes, porque estão com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense. Nos jogos oficiais da temporada não perderam um ponto sequer, mas o desempenho das equipes tem deixado a desejar. E isso tem sido cobrado pelas 2 torcidas. Um pouco mais incisivamente pela torcida do Remo, mas a do Paysandu também não se mostra satisfeita com aquilo que o time tem apresentado, que o elenco tem apresentado. Então, este é o ponto. Significa dizer que é preciso um melhor conjunto, uma variação de jogadas, alternativas, plano B, se for o caso, né? E as 2 equipes não têm apresentado muita coisa para chamar a atenção positivamente do torcedor. Por isso é que isso tem sido comentado. Mas a observação também é pertinente. Os resultados estão aí. E se a gente fizer a leitura por aí, os 2 estão muito bem, obrigado. É isso, pessoal. Obrigado. Feliz Carnaval a todos. Estaremos juntos sempre aqui no Correio do Guerra com você. Tchau.